Boa noite, maravilhosas que estão aqui comigo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo esse encontro gravado. Hoje, gente, é o nosso terceiro encontro do Pense Magra. Era para ser o último, mas eu não vou me aguentar e vou fazer o encontro bônus com você semana que vem. Já já a gente define o tema. E hoje, para que vocês aprendam a lidar com as emoções de vocês sem necessariamente precisar comer, a gente vai ter uma aula sobre fome emocional. Então, já quero começar dizendo que a fome emocional, ela acontece quando você come porque você não está confortável com os seus sentimentos. Você busca na comida um alívio, ou para o tédio, ou para a ansiedade, ou para a solidão, ou você engole comida para empurrar palavras não ditas, sentimentos que estão doendo. O problema é que quando a fome emocional se torna um hábito, isso traz consequências. E o outro grande problema é que nenhuma comida tem a capacidade de resolver os nossos problemas e melhorar as nossas emoções. Quando nós comemos, é fato, na hora a gente se sente melhor, a gente se alivia, a gente sente como se fosse um carinho ali no estômago, até um pouquinho de prazer. Mas depois que a gente termina de comer, nós percebemos que aquela emoção ainda está ali. E pior, às vezes a culpa vem junto. Então, a ideia é que aqui nessa aula a gente entenda melhor sobre a fome emocional, sobre o nosso papel de controle na nossa fome emocional e também quais coisas, quais estratégias a gente pode fazer no nosso dia a dia para não comer as nossas emoções com frequência. Porque às vezes vamos comer e tá tudo bem comer nossas emoções de vez em quando. Só que isso não pode se tornar um hábito. Então, já quero que vocês pensem aí. Qual foi a última vez que você comeu com fome? Lembre-se que no encontro passado a gente conversou que é muito importante comer apenas quando sentimos fome. Se não sentimos fome, não precisamos comer. Então, pense aí. Quando foi a última vez que você comeu com fome? Foi hoje? Se foi hoje, em qual refeição foi? E agora, qual foi a última vez que você comeu sem fome? Faça um rastreio dos últimos dias ou até mesmo de hoje e veja quando foi a última vez que você comeu sem fome. Tente se lembrar disso. Vou dar o meu exemplo para vocês. A última vez que eu comi sem fome foi umas 4 horas hoje, ou um pouquinho antes, umas 3h30, 4 horas, porque eu e o Lucas fomos comprar a ração dos cachorros, aí a gente passou na padaria, porque ele estava com vontade de comer uma bolachinha de laranja com chocolate, e aí ele comprou a bolachinha, e eu, mesmo sem fome, comi uma, mas comi, e eu estava sem fome. E todas as vezes que a gente come sem fome, é muito importante que a gente comece a pensar. O que te motivou a comer? Você comeu porque estava à disposição, como no meu caso, ou porque você estava se sentindo de alguma forma? Qual foi o argumento que você usou antes de comer? O que você falou para você mesma antes de decidir comer? Eu, por exemplo, falei: é a bolachinha de laranja com chocolate, que é muito gostosa e eu quero aproveitar enquanto ela está fresquinha. Qual foi o argumento que você usou para se convencer a comer, mesmo quando não estava com fome? E o que você estava sentindo? Uma ansiedade, uma tristeza, uma frustração, raiva, tédio, agonia, medo?
nomeie o seu sentimento. Vocês vão ver que quando a gente fala sobre fome emocional, depende muito de nós e da nossa presença no momento presente. Ao invés de simplesmente agirmos por impulso, usarmos a parte racional do nosso cérebro, nosso córtex pré-frontal, para que possamos tomar decisões que vão de acordo com os nossos objetivos. Vou abrir a porta para a Hannah, gente, só um pouquinho. Tá. Voltei, ela estava querendo sair. Aí, senão ela fica andando aqui no piso de madeira e me atrapalha muito para dar água. Então, quando a gente fala sobre fome emocional, a coisa mais importante de todas é que vocês comecem a pensar nos motivos por trás desse comportamento. Em quais coisas você geralmente fala para você, eu mereço. Trabalhei muito hoje, eu mereço comer algo gostoso. Estou muito cansada para cozinhar. Não, hoje eu fiquei muito irritada e eu preciso me aliviar. Então, comece a perceber os seus pensamentos, os seus comportamentos, para que você consiga cada vez mais ter consciência. Quando a gente tem a fome emocional, às vezes a gente ouve por aí que a gente come buscando prazer, né? Mas na verdade não é bem assim, não. Quando nós temos fome emocional, na verdade a gente não quer sentir um prazer, uau! A gente só quer que aquela situação que está muito desconfortável fique um pouco menos desconfortável ou que ela passe. A gente só quer ter um sentimento um pouco mais neutro, conseguir dar uma aliviada na ansiedade. Então, não é necessariamente sentir prazer. Às vezes, quando a gente vê algumas pessoas divulgando que fome emocional é a busca por prazer, vem até uma sensação de culpa, né? Tipo, putz, eu não quero prazer, eu como porque eu quero ficar um pouco menos pior. E é realmente esse o motivo da fome emocional existir. Nós queremos só deixar as coisas um pouco mais suportáveis. E como que isso vai acontecer? Por que que a comida faz com que as coisas fiquem mais suportáveis para nós? Porque a comida, principalmente aqueles alimentos ricos em açúcar e ricos em gorduras, que geralmente é o que a gente busca mesmo nesses momentos de fragilidade emocional, como bolachas, salgadinhos, refrigerantes, doces, pizzas, lanches. Essas comidas hiperpalatáveis, elas têm a capacidade de interagir com o nosso cérebro, não é só com o nosso trato alimentar, essas comidas também interagem com o nosso cérebro e elas ativam o nosso sistema de recompensa. E acontece uma liberação de várias moléculas químicas que fazem com que a gente se sinta um pouco menos pior. Essas moléculas, como por exemplo a serotonina, a dopamina, tornam as coisas momentaneamente mais confortáveis. É como se fosse mais possível passar por aquilo. E a fome emocional, gente, é um comportamento aprendido desde o seio materno, desde quando éramos bebês. Então, quando um bebezinho é bebezinho, ele não mama só porque ele está com fome. Quem aí já teve filho, ou quem conhece pessoas que já teve filho e amamentou, deve saber que o bebê fica no peito simplesmente chupetando o peito. O bebê não fica o tempo todo ali só mamando, ele não quer o peito só para mamar. Por quê? Porque quando esse bebê tem algum desconforto, seja um desconforto gástrico ou simplesmente a etiqueta da blusinha dele incomodando, e a mãe vai lá,
e pega esse bebê e coloca esse bebê no peito, porque quando chora, geralmente a gente pensa que é fome, e esse bebê entra em contato ali com o peito, ou até mesmo com a mamadeira, e sente os braços da mãe, o carinho da mãe, aquilo alivia o desconforto. Então, desde que nós éramos muito pequenininhas, a gente aprendeu que se está desconfortável, se está ruim, a comida, de alguma forma, vai nos aliviar, vai nos alinhar, vai nos consolar, vai nos acalmar. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente continua reproduzindo isso, porque a vida acontece, a nossa sociedade tem uma cultura muito forte com a comida, e tá tudo bem, isso não tem problema algum. Então, um outro exemplo, né? Quando a criança vai lá tomar uma vacina, geralmente ela ganha um pirulito. Quando eu ia na pediatra e deixava a pediatra me examinar, a minha recompensa era ganhar um pirulito. E depois a minha avó ainda me levava no McDonald's por eu ter me comportado. Então a comida vinha como uma recompensa. E a gente vai aprendendo isso. A gente simplesmente faz. Só que às vezes a fome emocional impede o nosso emagrecimento, porque a gente acaba consumindo um excesso de calorias nesses momentos que estamos mais vulneráveis, e aí o nosso déficit calórico fica completamente prejudicado. Os estudos mostram para nós que a fome emocional ela é maior de noite e nos finais de semana. E o que mais motiva as pessoas a buscarem a comida de noite e nos finais de semana, geralmente é a sensação de relaxamento, de alívio da ansiedade, do estresse. É aquela sensação de que só quer ficar de boa. Trabalhei, cumpri o meu papel e agora eu quero ficar de boa. Então a comida vem com esse papel de trazer o relaxamento, de trazer o alívio. Às vezes já virou até mesmo um hábito chegar do trabalho, sentar no sofá e comer alguma coisa gostosa para relaxar. Então já passaram alunas por mim, por exemplo, que tinham uma rotina muito corrida e de noite chegava do trabalho, jantava, pegava uma barra de chocolate e ia para o sofá assistir alguma coisa e relaxar do estresse do dia. E por que que isso acontece geralmente de noite ou nos finais de semana? O nosso cérebro, todas as vezes que ele precisa tomar uma decisão, ele gasta muito mais energia do que o normal. Decidir é difícil para nós. Por isso que se você quer facilitar para a sua vida, quer facilitar a sua vida, já decida ir para a academia na noite anterior. Arruma sua roupa, deixa o seu sapato, o seu prendedor do cabelo, tudo ali já no jeito para facilitar para você. Então, todas as vezes que nós tomamos decisão, o nosso cérebro gasta energia. E quanto mais decisões nós tomamos no nosso dia, mais cansadas nós vamos ficando. De noite ou no final de semana, quer dizer, de noite e ou no final de semana, nós já decidimos muito. A gente passou o dia inteiro tomando decisões e passamos a semana inteira tomando decisões. Então, de noite ou no final de semana, a gente só quer o que é mais fácil e o que é mais confortável, porque a gente já decidiu demais. Eu percebi que eu tenho muito esse comportamento. Então, às vezes, o Lucas fala assim para mim de noite: amor, o que a gente vai jantar? Eu falo: não sei, tô cansada para pensar nisso. Decide aí. Então, percebam se isso já aconteceu com vocês. De noite, nós estamos muito cansadas e a gente fica muito mais frágil, muito mais vulnerável e acaba ficando muito mais possível nós escolhermos aqueles alimentos que são confortáveis,
Sabe aqueles alimentos super saborosos que a gente come ali de repente com a nossa família ou assistindo alguma coisa gostosa? A gente acaba querendo buscar mais por isso. Então, a literatura científica identificou que de noite e nos finais de semana, os episódios de fome emocional acontecem mais. Então, observem se isso também acontece com vocês. Comecem a mapear a fome emocional de vocês. A fome emocional, ela não vem do nada. Deixa eu ver o que a Kátia falou aqui. Ó, vou ler o comentário aqui da Kátia, que tem a ver com o que a gente estava falando, tá bom, gente? Ó, eu não deixo nenhuma besteira à minha disposição. Consigo com facilidade não comprar. Mas da minha rotina, um pouco frenética em trabalhar e cuidar da Lana, minha filha, casa e comida, eu simplesmente como. Com base no que você está explicando, ser racional, decidir conscientemente. Não uso telas nem a Lana, ela tem a rotina de alimentação nutritiva. Mas receio que, à medida que ela cresça, perceba e aprenda comigo o errado, comer sem estar totalmente presente. Vou mapear. É isso mesmo, vá mapeando. Tente identificar os momentos do dia que você mais tem episódio de fome emocional. A gente vai falar mais para frente sobre isso, mas já vou adiantando aqui. Identifique no dia, os momentos que você mais tem fome emocional. E aí pense, o que acontece antes de eu ter essa fome emocional? Quais sentimentos eu tenho antes de querer comer as minhas emoções? Vá pensando sobre isso. Por quê? A fome emocional é um condicionamento operante. O que é isso? Isso é um termo lá da terapia comportamental, que foi a forma como eu ensinei o Brutus a dar a pata. Como que é esse tal de condicionamento operante? O Brutus não sabia dar a pata, mas eu comecei a ensiná-lo. Então, eu ficava com uma ração aqui na minha mão, com a mão fechada, e eu falava assim para ele: dá pata, dá pata, dá pata. Ele não fazia nada, mas eventualmente ele batia a pata na minha mão porque ele queria pegar a ração, não porque ele estava me dando a pata. E todas as vezes que ele colocava a pata na minha mão, eu abria a mão e ele comia a ração. Eu fui repetindo isso, então ficava com a ração, da pata, da pata, da pata. Quando ele colocava a pata para pegar a ração, eu abria a mão, ele comia e tirava a pata. E assim ele foi aprendendo que quando eu falo a palavra da pata, ele coloca a pata na minha mão e ganha uma recompensa por isso. A fome emocional é exatamente a mesma coisa. Então, olhem só na prática como que acontece e por que é importante nós estarmos presentes e conscientes. Vamos imaginar que um belo dia você estava no trabalho, uma correria alucinante, frenética, e alguém falou alguma coisa que você ficou puta e você ficou muito estressado. E no seu trabalho, lá na rua da frente, tem uma padaria muito gostosa que vende um bolo de chocolate incrível. Nesse dia que você ficou muito estressada, você decidiu passar na padaria. Você sentiu como se fosse um impulso para ir lá na padaria. E você foi e comprou um bolo de chocolate. E comeu esse bolo de chocolate. E você percebeu que quando você estava comendo esse bolo de chocolate, você se aliviou. Então, a gente teve o antecedente, o estresse, o comportamento, comer o bolo de chocolate, e a consequência, o alívio. Assim como o Brutus me dando a pata. O antecedente é eu ficar com a ração na mão, falando da pata, da pata, da pata. O comportamento dele colocar a pata na minha mão e a consequência de eu abrir a mão e ele comer a ração e ter a recompensa dele. Então, em uma situação de estresse,
Quando você sente um alívio, mesmo que um pequeno alívio, isso já é muito recompensador. E você tem a tendência de associar. Então, todas as vezes que eu fico estressada, eu vou querer comer alguma coisa, porque naquele dia eu comi e me senti melhor. Isso não é consciente, gente. O nosso cérebro, ele é genial. A gente não tem noção de todos os pensamentos que nós temos. Deixa eu acender a luz aqui que está ficando um pouco escuro. Nós não temos noção de todos os pensamentos que a gente tem. Então, não é que você pensa, ai, tô estressada, aquele dia que eu tava estressada, eu comi e fiquei melhor. Não, mas o seu cérebro já aprendeu. Você ensinou para ele. Ou você acha que o Brutus pensa em me dar a pata toda vez que eu peço? Claro que não. É um comportamento que ele já aprendeu. E conforme a gente vai comendo as nossas emoções a fim de deixar tudo mais suportável, vai acontecendo uma associação de comida com sentimentos desconfortáveis. Então, aqui na minha casa, tem uma associação muito forte de ansiedade com pizza. Quando eu ou o Lucas ficamos ansiosos, por qualquer motivo que seja, vem como se fosse um impulso lá de dentro muito forte que fala: pede pizza hoje. E aí, a gente não pode ficar pedindo pizza todas as vezes que a gente sente ansiedade, porque isso vai ter uma consequência. Então, a gente precisa racionalizar. Faz sentido eu comer pizza de novo? Não, não faz sentido, porque eu comi pizza 2 dias atrás. Tem outra coisa que eu posso fazer para me sentir melhor? Tem, então vou fazer. Já nós vamos ver quais são essas outras coisas que vocês podem fazer também. Então, todas as vezes que a gente tem a associação de um sentimento com uma comida, infelizmente, ou felizmente, né, porque o nosso cérebro é muito inteligente, isso se torna um hábito. De repente, todo dia de tarde você está comendo um monte de bolachinha porque seu trabalho está um porre e você tem que mexer em planilha que você acha um saco. E você associou o sentimento de tédio do trabalho com as bolachinhas. E você come um monte de bolacha todo dia, o dia inteiro. E às vezes nem percebe que está comendo. E aí, quando se forma um hábito envolvendo comer para se sentir melhor ou para aliviar alguma coisa, esse comportamento de comer essa coisa mais gostosa relacionada com algum sentimento vai se tornar disfuncional. Por quê? Quando a gente está com vontade de comer alguma coisa porque teve um dia difícil, porque trabalhou demais, a gente não vai querer comer uma bacia de alface com tomate. A gente vai querer comer pizza cheia de queijo, igual essa daí. A gente vai querer comer chocolate. A gente vai querer comer churros, coxinha, pastel. Nós vamos querer alimentos hiperpalatáveis, porque o nosso cérebro já aprendeu que esses alimentos momentaneamente vão deixar as coisas um pouco mais suportáveis. E se nós não trazemos consciência, a gente vai viver a nossa vida no piloto automático, comendo as nossas emoções, às vezes, mais vezes do que comendo por necessidades fisiológicas. Vai acontecer com a gente igual com essa moça aqui da imagem. É tanta desatenção que às vezes a gente dá de cara no muro e nem percebe, só vê a hora que já bateu. E o piloto automático, gente, é um problemão. Por quê? Porque o piloto automático é muito fácil. Você nem precisa pensar, você só vai e faz. Só que quando a gente entra em um piloto automático muito movido pelo comer emocional, isso é muito prejudicial, porque a gente perde o domínio das nossas próprias ações e da nossa relação com a comida. A gente acaba sendo dominada pela comida, ao invés de dominar a comida. E
Quando a gente está nesse piloto automático, principalmente relacionado à alimentação e à fome emocional, é muito comum ter alguns pensamentos automáticos. Eu trouxe aqui alguns pensamentos automáticos, mas podem ter muito mais. Então, veja se vocês se identificam com esses pensamentos automáticos e tentem pensar se vocês pensam alguma coisa diferente quando o assunto é: estou me sentindo desconfortável e tenho vontade de comer. Então, os principais pensamentos automáticos aí que a gente vê: trabalhei muito, eu mereço, fiz muita coisa hoje para ainda ter que cozinhar, não sei cozinhar muito bem, cozinhar dá muito trabalho, cozinhar leva muito tempo, estou cansada demais para cozinhar. Então, veja, se vocês têm esses pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos são coisas que a gente não controla. Eles aparecem como vozes da nossa cabeça. É como se fosse a nossa cabeça falando com a nossa própria cabeça. Uma voz que ecoa alto aqui dentro da nossa cabeça. E a gente não tem controle deles. Só que se a gente deixa esses pensamentos automáticos dominarem as nossas ações, nós não estaremos agindo de forma consciente. Vai ficar muito difícil nós caminharmos em direção ao nosso objetivo se nós não estamos conscientes, se a gente não usa a nossa inteligência ao nosso favor. Então, uma coisa que ajuda muito a sair um pouco desse piloto automático é, ao invés de você simplesmente vencer, ser movida por aquele ímpeto de comer, pense, quais as consequências de eu comer as minhas emoções com frequência? A Kátia já identificou uma consequência, que é a filha dela aprender esse comportamento de comer as emoções com ela. Qual outra consequência comer as suas emoções pode trazer? Então, comer as emoções pode levar ao ganho de peso, que pode fazer você perder suas roupas, que pode fazer você ficar com vergonha do seu corpo, que pode trazer a sensação de culpa, que pode trazer a sensação de perda de controle. E tudo isso vai fazendo o que com a nossa estima? Só abaixando, só abaixando. De repente, a gente está se sentindo péssimas, tristes, insatisfeitas, e aí começa a comer mais e mais e mais as emoções e acaba virando um ciclo. Sem falar que comer as emoções com frequência, principalmente comendo alimentos mais calóricos, ricos em açúcar, ricos em gordura, também vai aumentar o risco para a gente desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, dislipidemias. Então, antes de comer as emoções, avalie as consequências que isso pode ter e decida se você quer comer e pagar o preço ou se você vai conseguir segurar. Não é fácil, nem um pouco. Tem vezes que a fome emocional vem com um impulso muito forte, como se não tivesse mais nada que você pode fazer naquele momento. Mas ninguém nunca morreu por dizer não para a fome emocional. E é um treino. Não é fácil, mas praticando, cada vez vai ficar mais simples. E uma coisa que é muito clara na ciência: todo comportamento tem uma função. Tudo que a gente faz tem uma função. Se eu espirro, o meu espirro tem a função de tirar a poeira do meu nariz. Se eu como as minhas emoções, isso tem uma função. Eu não como simplesmente por comer, porque é gostoso. Tem uma função por trás disso. E o que a ciência mostra de principais funções da fome emocional?
de comer as suas emoções. Ou você come porque você quer fugir de uma situação, quer fugir daquele trabalho cheio de cobranças, daquela família que está sugando as suas energias, ou você simplesmente quer suportar, quer conseguir aguentar um pouco mais porque você depende daquele salário, quer conseguir aguentar um pouco mais porque você não quer se afastar da sua mãe. Então, essas são as duas grandes funções da fome emocional. Fugir de alguma situação, de alguém, de algum relacionamento, ou suportar alguma situação, algum relacionamento. Então, um exemplo. Vamos imaginar uma mulher que trabalha em uma grande corporação e ela apresentou um relatório, porém ela foi muito criticada quando ela apresentou esse relatório. E na hora que começaram as críticas, que começaram as perguntas, ela não conseguiu falar nada. Ela só ficou quietinha, escutando. Só que quando ela chegou em casa, ela estava muito ansiosa, se sentindo muito mal. Então, ela foi lá, pegou um pote de sorvete e engoliu o sorvete para empurrar todas aquelas palavras goela abaixo, para que amanhã ela suportasse ir ao trabalho novamente. Então, eu pergunto, qual é a função do seu comportamento de fome emocional? Por que você come as suas emoções? O que está acontecendo que te leva a comer suas emoções? É muito importante ter noção disso, porque se você não sabe o que está acontecendo, o que te leva a comer, como você vai mudar? A gente não tem que pensar só no comportamento da fome emocional. Porque se eu não sei o que acontece antes, como eu vou saber? Como eu vou prever quando vai acontecer? Então pense, qual é a função do seu comportamento de fome emocional? Você está querendo suportar alguma coisa? Você está querendo fugir de alguma coisa? O que você está querendo suportar? Do que você está querendo fugir? Pense nisso. E agora, vamos começar a entrar mais na parte prática da nossa aula. Por quê? Uma das formas de você conseguir diminuir os episódios de fome emocional é você utilizar uma ferramenta que se chama rastreio de comportamentos. Você pode fazer isso só de cabeça, mas é melhor se você fizer isso escrevendo, porque você vai conseguir visualizar, vai ficar mais fácil para você. Então, pense na sua alimentação e perceba. Quando você comeu por fome fisiológica? Anote. Quando você comeu sem fome fisiológica? Anote o momento do dia. O que você comeu sem fome? Geralmente, nós temos algumas comidas específicas que comemos sem fome. Então, o que você comeu sem fome? E tinha algum sentimento ali? Estava sentindo alguma coisa? Qual que era o sentimento que você estava sentindo? Coloque um nome nele. Não defina tudo só como ansiedade. Pode ser a ansiedade, mas tente elaborar um pouco mais para ver se é ansiedade mesmo. E o que aconteceu antes que te trouxe esse sentimento? Faça um rastreio. Não só desse dia de hoje, mas faça uma rememoração dos dias que já passaram. E tente se lembrar quando você comeu sem fome, o que você comeu sem fome, o que você estava sentindo e o que aconteceu que fez com que você se sentisse dessa forma. Tem pessoas que o simples fato de
tomarem consciência dessas coisas, já é o suficiente para elas conseguirem controlar melhor os episódios de fome emocional. Então, faça esse rastreio, essa rememoração de quantos dias forem necessários até que você identifique os seus padrões. Porque terão padrões. É como eu falei aqui em casa, da ansiedade e a pizza. Virou um padrão para nós. Por conta da época da minha defesa do doutorado, principalmente, que a gente comeu muita pizza, porque eu estava muito ansiosa. E isso se tornou um padrão para nós. Então, hoje, eu e o Lucas temos que lutar contra isso. Esses dias eu até mandei lá no grupo 2 papeizinhos, 2 post-its, um com prós e um com contras de pedir a pizza. A gente teve que escrever prós e contras de comer pizza naquele dia para conseguir decidir que a gente não ia comer pizza naquele dia. Então, é muito importante que você faça esse rastreio dos seus comportamentos para que você identifique os seus padrões. Porque é identificando os seus padrões que você vai conseguir mudar. Se você não tem clareza dos seus padrões, não tem ninguém que pode te ajudar. É claro que, por exemplo, quem aqui for fazer acompanhamento nutricional comigo, eu vou direcionar para tudo isso, mas é algo que sozinhas vocês já podem começar a fazer. Já podem pensar, ó, eu geralmente como minhas emoções de tarde, geralmente é porque eu fico ansiosa, porque eu tenho muita coisa para fazer e porque eu acho que não vai dar tempo. E eu percebo que eu como pão com doce de leite. Então, identifique os seus padrões. Por que é importante identificar os nossos padrões? Porque a partir dos nossos padrões, a gente consegue identificar os nossos gatilhos. E para ficar mais claro esse assunto, eu gostaria de explicar aqui para vocês o modelo ABC, ou então o modelo da tríplice contingência, que vem lá da terapia cognitivo-comportamental. Então, nesse modelo, a gente vê que sempre vai ter um antecedente da pata, da pata, da pata, que vai gerar um comportamento. Brutus põe a pata na minha mão. E esse comportamento vai ter uma consequência. Abra a mão e o Brutus come a ração. Então, o comportamento de fome emocional é a mesma coisa. Algo vai acontecer que vai te levar a comer e isso vai trazer uma consequência de curto, médio ou longo prazo. Então, identificando seus padrões, você vai ter capacidade de identificar os seus antecedentes. Você vai ter capacidade de identificar o que você come, qual alimento geralmente é, se você come rápido, devagar, se você mastiga ou não, se você prefere alimento doce, salgado. E você também vai conseguir saber as consequências disso. Como que você se sente depois de comer? E no dia seguinte? Culpada? Normal? Feliz com a sua atitude? E no longo prazo? O que a repetição disso pode te gerar? Então, identificando os nossos padrões, a gente consegue, primeiro de tudo, ter clareza dos nossos antecedentes. O que acontece antes de você comer? O que você está sentindo? Qual é a coisa que você precisa? Qual é a sua necessidade que você está buscando algo na comida? O que você quer sentir? Você quer sentir companhia? Você quer que alguém te escute? Você quer carinho? Você quer ficar mais calma? Qual é a sua necessidade que você busca atender com comida? E sabendo isso, tendo clareza dos seus antecedentes, o que acontece antes da sua fome emocional, você consegue saber quais são os seus gatilhos. Ah, o meu gatilho é ver que a minha orientadora me mandou um WhatsApp. Já fiquei ansiosa, meu Deus do céu, corri comer. O meu gatilho
é ver que o meu chefe me chamou no bate-papo. Meu Deus, já me dá até um suador. Qual é o seu gatilho? Quais são os seus gatilhos? Quando a gente sabe quais são os nossos gatilhos, a gente consegue diminuir a exposição aos gatilhos que a gente tem. Então, um gatilho muito comum para muita gente é simplesmente ter a comida em casa. Se você sabe que você tem uma barra de chocolate em casa, se você fica estressada demais naquele dia e você sabe que tem aquela barra, você vai querer comer. Então, quando a gente diminui a nossa exposição aos gatilhos, controlando o nosso ambiente à medida que podemos, isso é uma forma muito eficiente de nós modularmos o nosso comportamento. Então, olhem aqui esse exemplo. Aqui nós temos duas cozinhas exatamente iguais. Exatamente iguais, não tem nada de diferente nelas. Porém, em uma cozinha, na cozinha A, eu tenho bolo, eu tenho torta, eu tenho panetone, eu tenho refrigerante. E na outra cozinha, eu tenho frutas e água. Em qual cozinha tem maiores chances de eu ter um episódio de fome emocional? Eu não vou ter fome emocional comendo uma laranja, gente. Não vou ter fome emocional comendo um abacaxi. Eu vou ter um episódio de fome emocional comendo um bolo, comendo uma torta, tomando um refrigerante. Então, module o seu ambiente. Se você sabe que quando você está ansiosa, você come uma caixa de bis, não tenha bis na sua casa. Se você ficar ansiosa, você vai ter que sair e comprar. E vai ser muito difícil, você vai até desistir. Então, module o seu ambiente. Dificulte para o seu lado. Todo hábito que é ruim e a gente quer mudar, a gente precisa dificultar para o nosso lado. Se você sabe que exagera no refrigerante, não tenha. Se você sabe que você exagera no chocolate, não tem em casa. Se você sabe que você exagera na bolacha, não compre. Se você sabe que você exagera, sei lá, no danoninho, no iogurte, não tem em casa. Dificulte para o seu lado. Dificultar um hábito que você quer mudar é uma estratégia muito eficiente para você conseguir mudar. Tudo que é mais difícil, às vezes a gente desiste de fazer pelo simples fato de ser mais difícil. Então, por exemplo, quando fico ansiosa, como eu falei para vocês, quero pedir pizza. Sabe o que eu fiz? Eu excluí o aplicativo da pizza do meu celular. E todas as vezes que eu quero pedir pizza, eu tenho que ir lá na loja de aplicativo, baixar o aplicativo, fazer o meu cadastro para depois fazer o pedido. Tem muitas vezes que só de pensar nisso eu já desisti. Tem outras vezes que eu faço, mas a frequência com que eu faço é muito menor do que a frequência que eu fazia antes, quando o aplicativo estava ali só para eu usar. Então, se você pede muito delivery, desinstale o iFood. Desinstale os aplicativos de pizza, de esfirra, de hambúrguer. Dificulte para o seu lado. Não compre. Você também pode deixar refeições saudáveis prontas. Se você sabe que o seu momento de maior fragilidade é à noite, porque você identificou que à noite é o momento que você mais tem episódios de fome emocional, além de não comprar, você já pode deixar suas marmitas prontas. Você pode deixar congelado ou na geladeira. O que vai ser mais fácil? Você pedir uma comida, esperar chegar, ter que descer a buscar, ou simplesmente abrir a sua geladeira e comer uma coisa saudável que já está pronta ali. E uma outra coisa muito importante, além de tentar modular o seu ambiente para diminuir a exposição aos seus gatilhos, é fazer outra coisa no lugar. Como assim, Bela? Fazer outra coisa no lugar. Às vezes, a gente não consegue controlar o nosso ambiente
para diminuir a exposição aos gatilhos? Às vezes é no trabalho, que toda vez que tem reunião, tem uma mesa de pão de queijo. Às vezes é em casa, porque embora eu tente me alimentar saudável, meu marido não está na mesma vibe e ele compra um monte de doce. Nem sempre a gente vai conseguir controlar os nossos antecedentes, os nossos gatilhos. E é aí que o nosso comportamento deve ser diferente. Então, se você se expuser ao seu gatilho, se o seu gatilho aconteceu, você pode ir comer e continuar tudo igual, ou você pode fazer outra coisa no lugar. Você pode fazer uma coisa diferente. Você pode colocar um novo comportamento no lugar e ensinar para o seu cérebro que é possível, quando aquele sentimento desconfortável está ali, você fazer outra coisa que não seja comer. É um aprendizado. Então, quando você coloca outra coisa no lugar, ao invés de ir comer, você faz outra coisa, que a gente já vai ver alguns exemplos, você vai evitar as consequências indesejadas desse comportamento de comer as suas emoções. Então, pense, o que você pode fazer para atender a sua necessidade sem usar a comida? Ao invés de comer, o que você pode fazer para se sentir melhor naquele momento do dia que você sabe que você mais exagera? Não pense em nada difícil e nem mirabolante, senão não vai dar certo. Pense em coisas fáceis, tipo olhar o céu, tomar um banho. Você pode fazer no seu celular uma playlist com músicas especiais para esse momento. Músicas para aliviar a ansiedade. Coloca lá nessa playlist as músicas que você mais gosta. E nos momentos que você se sentir ansiosa, ouve as suas músicas ao invés de ir comer. Você pode ligar para alguém, você pode mandar uma mensagem para alguém, você pode conversar com alguém que está à sua volta sobre o que você está sentindo. Você pode tomar um banho, você pode passar um perfume, você pode organizar uma gaveta. Gente, isso era uma coisa que eu fazia muito lá no meu laboratório, no mestrado. Na minha vida, assim, de pesquisadora, eu tive muita ansiedade, muito. E no mestrado, eu ficava muito ansiosa e lá dentro do laboratório não podia comer. Então, eu fui obrigada a fazer outra coisa para lidar com a minha ansiedade no laboratório. Eu organizei o laboratório inteiro, separei tudo nas gavetas, identifiquei tudo, fiz a maior organização. E isso me ajudava a ficar mais calma. Então, será que não tem alguma coisa aí que você pode organizar ao invés de comer? Porque geralmente quando a gente organiza e vê o resultado do nosso esforço, a gente se sente bem. E isso é muito recompensador para nós. Uma coisa que você também pode fazer, ao invés de comer, é escrever sobre os seus sentimentos. No bloco de notas do seu celular, em um caderninho, em qualquer lugar, você pode escrever sobre o que você está sentindo para tentar entender melhor. Então, coloque outra coisa no lugar. Uma outra coisa que vai ajudar muito é identifiquei que o momento que eu mais exagero é de tarde. Então, no almoço, eu vou fazer uma refeição bem completa, bem volumosa, bem nutritiva para ficar bem saciada. Então, coloca uma refeição completa, nutritiva e principalmente volumosa no período do dia que antecede os seus maiores episódios de fome emocional. Estando saciada, é menos possível que você queira comer as suas emoções, porque você já vai estar saciado. E se questione, sempre, sempre, sempre se questione. Acredito que se questionar
é o ponto-chave desse nosso encontro para que vocês consigam lidar com a fome emocional. Se questione: eu estou com fome? Eu quero mesmo comer isso? Eu preciso comer isso? O que eu estou sentindo? Tem outra coisa que eu posso fazer agora para me sentir um pouco melhor? Se questione, saia do piloto automático, senão você vai viver batendo com a cara na parede sem conseguir mudar. Se questione, para que assim você tenha consciência e tenha a possibilidade de agir diferente. Se a gente não tem consciência, não tem nem como querer mudar. Aqui eu trouxe para vocês algumas técnicas da terapia cognitivo-comportamental para regular as emoções. Então, a primeira delas é a solução de problemas, que consiste em, ao invés de você ficar pensando no problema, no problema, no problema, primeiro, você vai fazer uma lista com todas as possíveis soluções, sem pensar se vai dar certo ou se vai dar errado. Tudo que vier na sua cabeça, você vai pôr nessa lista de possíveis soluções. Depois, você vai avaliar essas possíveis soluções e escolher as mais possíveis de você fazer, para você fazer os prós e contras de cada uma dessas soluções. E depois você vai avaliar os prós e contras de cada solução e vai escolher um caminho para seguir. Assim, você tira o foco do problema, coloca o foco na solução e consegue regular as suas emoções. Geralmente, a ansiedade vem porque a gente fica pensando demais, é uma espiral exponencial de pensamentos negativos sobre o nosso problema. E quando a gente consegue pensar nas soluções, as possíveis soluções, fazer os prós e contras de cada uma, a gente tira o foco do nosso problema. Também é muito legal fazer uma avaliação dos pensamentos negativos. Às vezes a gente pensa que tudo que a gente pensa é 100% verdade, mas não é bem assim. Temos pensamentos que são 100% verdadeiros, temos pensamentos que são 100% falsos e temos pensamentos que são meio termo. Como que você vai saber se seu pensamento negativo é verdadeiro, falso ou intermediário? Fazendo um exame de evidências. Quais as evidências eu tenho de que esse pensamento é verdade? Quais as evidências que eu tenho de que esse pensamento não é verdade? Se questione para que você consiga racionalizar sobre isso. O grande segredo de tudo, da alimentação saudável, da saúde mental, do controle das emoções, é se questionar, é trazer consciência, estar presente no presente. Engajar-se em atividades sociais também é ótimo para regular as emoções. Ajudar na igreja, ajudar numa ONG, ajudar pessoas de rua. Gente, tem uma coisa que eu amo fazer, é alimentar os mendigos. Sempre que a gente faz comida aqui, a gente faz marmitinhas e nós vamos distribuir. Se a gente está passeando com os cachorros e encontramos algum morador de rua, a gente pergunta: está com fome? Geralmente eles estão. Ah, então espera aí um pouquinho que eu vou pegar uma coisa para você comer. Isso é tão bom, gente. Tipo assim, é tanta gratidão no olho da pessoa que ela nem precisa falar nada. Então, se fizer sentido para você, se engaje em alguma atividade social. Pode te ajudar a se sentir melhor e lidar melhor com as suas emoções. Exercitar-se também. Exercitar-se ajuda muito. Eu costumo brincar que quando a gente se exercita, a nossa ansiedade sai na forma de suor. Isso, metaforicamente, acontece, porque quando a gente se exercita, nosso corpo libera várias moléculas que vão nos trazer bem-estar, como as endorfinas. Às vezes, tudo que a gente precisa não é nada disso, é simplesmente aceitar que estamos mal, mas
que tá tudo bem, sem críticas, sem julgamento. Não fica pensando, nossa, que tipo meu, tô triste por causa disso. Onde já se viu? Que tipo, tô ansiosa por causa disso. Nada a ver. Sem críticas, sem julgamentos, aceita que dói menos. Exercícios respiratórios também ajudam. Então, é aquilo de você puxar o ar em 4 segundos, soltar o ar em 4 segundos, bem devagar. É a respiração diafragmática, que se chama. Essa respiração, façam aí para vocês verem. Ó, vamos juntas, ó, vamos puxar o ar em 4 segundos e soltar o ar em 4 segundos. Vamos lá, ó. Tá vendo como isso alivia? Se tiver muito ansiosa, faça respirações assim. Você vai ver que aos poucos você vai se acalmando e vai se sentir melhor. É fisiológico. Também tem uma técnica muito legal que se chama mindfulness. Depois eu vou mandar para vocês um vídeo lá no nosso grupo com uma prática de mindfulness que é muito boa. A mindfulness, ela é um tipo de meditação com embasamento científico, onde o principal objetivo é focar no aqui e no agora, não no que está fora, mas no que está dentro de nós. Focar na sensação dos nossos dedos dos pés, do nosso joelho, do nosso cotovelo, vocês vão ver. É bem, bem, bem legal. A Shirley, eu já fiz e foi incrível. Sim, mindfulness é sensacional, gente. Eu vou mandar um vídeo que eu gosto muito para vocês. Quando eu tinha problema de dormir, eu colocava o mindfulness no meu celular baixinho ali do meu lado na cama, ia fazendo, e eu sempre dormia. É um vídeo onde o psicólogo vai guiando do corpo, dos pés para a cabeça. Quando eu estava no joelho, eu já estava capotada. Acho que eu nunca passei assim da perna. Sempre dormi muito rápido. Uma outra coisa que ajuda muito também é dar o crédito a si mesma, reconhecer que você conseguiu, que você foi capaz, que talvez ontem não deu, mas hoje deu e tá tudo certo. Então, depois, se vocês quiserem explorar mais essas técnicas, a gente pode conversar, mas acredito que com esses direcionamentos, vocês já tenham aí um caminho para seguir. E assim, reduzir a fome emocional não é assim, né? Ai, agora vi a aula da Bela, já vou conseguir reduzir a fome emocional pelo simples fato de ter visto a aula. Não. Reduzir a fome emocional é um esforço ativo. É você estar com vontade, saber que tem na sua casa, mas decidir ir dar uma volta na rua. Decidir escutar sua música e não comer. Decidir conversar com a sua filha sobre o que você está sentindo e não comer. É uma decisão, é um esforço. Não vai ser fácil, só que se você não agir diferente, nada vai mudar. E tudo vai ser sempre igual. E agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as diferenças da fome emocional e do transtorno de compulsão alimentar. Por quê? Vejo haver uma confusão muito grande sobre isso e também porque uma de vocês pediu. Então, eu trouxe aqui sobre a compulsão alimentar. Às vezes a gente escuta assim, né? Tenho compulsão por chocolate. Tenho compulsão por pizza. A primeira coisa que eu quero dizer é que o transtorno de compulsão alimentar não é assim. Mas primeiro, vamos ver as características aqui da fome emocional e já já a gente fala sobre o TCA, ou transtorno de compulsão alimentar. Então, na fome emocional, a gente vai sentir um desejo muito grande, é como se fosse uma chama ardente por comer uma coisa gostosa.
às vezes, até mesmo a gente tem a sensação de que comer é a única. Deixa eu pensar. É a única possibilidade para aquele momento, é a única opção disponível. A gente sente que precisa comer, que precisa, entendeu? E geralmente na fome emocional a gente vai comer uma quantidade grande, mas não é nada exorbitante. É uma quantidade que uma outra pessoa ansiosa também comeria. Exemplo, 4 fatias de pizza. É uma quantidade grande? É, mas várias pessoas conseguem comer 4 fatias de pizza. E na fome emocional, mesmo que seja difícil, você consegue parar de comer se você quiser. Não tem uma sensação de perda de controle. É difícil, mas se você quiser parar de comer a barra de chocolate na metade, por qualquer motivo que seja, você consegue. Já o transtorno de compulsão alimentar, ele não vem assim como algo específico. Não é que você quer comer o chocolate. Você tem uma necessidade urgente de comer qualquer coisa. Qualquer coisa, gente. Eu já vi vários relatos de pessoas com compulsão alimentar. E teve um relato que marcou muito o meu coração e que eu nunca vou me esquecer, que foi o seguinte. Foi até uma nutricionista que me falou isso. Então, ela tem o transtorno de compulsão alimentar, hoje está bem controlado, mas está com ela ainda. E um belo dia, depois de atender mais de 10 pacientes no mesmo dia, ela foi em uma farmácia perto do consultório e comprou várias coisas, tipo sorvete, bolacha, salgadinho, e ela comeu muito dessas coisas, muito, mas ainda tinha sobrado um pouco. E aí ela falou: não, eu não vou mais ter episódio de compulsão, não vou. Pegou todos os restos e jogou no lixo. No dia seguinte, depois de mais um dia difícil, quando ela estava em casa, vulnerável, o que ela fez? Aquelas coisas que eu joguei no lixo ontem. Abriu o lixo, foi lá, pegou as coisas do lixo e comeu. Então, o transtorno de compulsão alimentar não é por chocolate ou por pizza. É um desejo ardente. Tem gente que comeu comida de cachorro em um episódio de compulsão alimentar. E geralmente, na compulsão alimentar, a pessoa vai comer um volume de comida muito grande, muito rápido, e essa quantidade muito grande, ela é muito maior do que uma mesma pessoa na mesma condição conseguiria comer. É uma quantidade realmente exagerada, acompanhada da sensação de perda de controle. Quem tem compulsão alimentar não consegue se controlar e acaba comendo comida do lixo, acaba comendo a comida do cachorro, acaba comendo um feijão congelado, porque precisa muito comer. Então, as duas principais características da compulsão alimentar é que você come um volume muito grande, que outra pessoa na mesma condição não conseguiria comer, e que você tem essa sensação de falta de controle. Você tem até vergonha das coisas que você está comendo, mas você não consegue fazer nada sobre isso. E aqui eu trouxe para vocês alguns critérios diagnósticos do transtorno de compulsão alimentar, não com a intenção de fazer diagnóstico de ninguém, porque eu nem posso fazer isso por um grupo, apenas em uma consulta individual eu poderia. Mas para que vocês possam ver se vocês se identificam, para que vocês possam dar os próximos passos. Então, esses critérios de diagnóstico foram retirados de um manual de diagnósticos em saúde mental, o DSM-5, que é a última versão. É ele que os psiquiatras usam para fazer diagnósticos
de vários e vários e vários transtornos. Então, quais são os critérios? Então, tem 2 critérios obrigatórios. Primeiro, a compulsão alimentar vai ocorrer, em média, pelo menos uma vez na semana, por pelo menos 3 meses. Então, não é algo esporádico, é algo frequente, há uma rotina. E a segunda coisa é que o paciente vai ter essa sensação de perda de controle. Tipo, ele precisa comer. Então, não importa que ele jogou fora a comida ontem, hoje ele quer e ele vai comer. Então, além desses 2 critérios obrigatórios, também é preciso que o paciente tenha 3 ou mais desses outros sintomas. Primeiro, comer muito mais rápido do que o normal, comer até se sentir desconfortavelmente cheia, comer grande quantidade de alimento, mesmo quando não se sente fisicamente com fome, comer sozinho e por vergonha, isso é muito comum mesmo. Quem tem compulsão alimentar geralmente quer comer rápido, não quer que descubram que comeu, esconde o lixo para ninguém ver. E também o último critério, que é sentir-se nauseado, deprimido ou culpado depois de comer excessivamente. Então, a gente tem que ter esses 2 critérios primeiros ali. A compulsão alimentar ocorre pelo menos uma vez na semana, por 3 meses. Os pacientes têm a sensação de perda de controle. Fora esses 2 obrigatórios, deve ter mais 3 desses outros 5 possíveis sintomas. Então, a partir de uma conversa com psiquiatra, com psicólogo e com nutricionista, é possível fazer o diagnóstico. Beleza, Bela? Entendi. Fui no psiquiatra, ele me diagnosticou, mas e daí, né? E daí? E agora? O tratamento, ele pode ser medicamentoso ou não. Algumas pessoas precisam de um medicamento que vai ajudar no controle do apetite, outras pessoas já não precisam. Cada caso é um caso. Mas, sendo medicamentoso ou não, para você conseguir lidar com a compulsão alimentar, é preciso ter uma mudança de hábitos e comportamento. Então, se por acaso alguma de vocês tiver o diagnóstico, ter a ajuda de uma nutricionista comportamental vai ajudar demais, porque você vai conseguir melhorar toda a sua alimentação e os seus comportamentos para dificultar os gatilhos, para dificultar a exposição aos gatilhos que te levam aos episódios de compulsão alimentar. E hoje, a ciência mostra que o tratamento para compulsão alimentar que mais tem evidência científica não é medicamento, é a terapia cognitivo-comportamental, que você pode fazer com psicólogos, de preferência, mas também com outros profissionais que tenham capacitação e treinamentos em terapia cognitivo-comportamental. É isso, gente. Muito obrigada. Agora eu vou ler os comentários aqui. Se tiverem dúvidas, podem ir escrevendo aqui no chat que eu já vou ver, tá bom? A Kátia falou aqui. Ir ensinando o cérebro, né? Trocar os alimentos eu já fiz em casa. Agora eu preciso colocar em prática fazer outra coisa na hora do desespero, mas fazer refeições mais volumosas, além de completas, mais me questionar. É isso mesmo. E sabe o que você pode fazer, Kátia? Você pode fazer uma lista de coisas que você pode fazer na hora do desespero, porque quando você estiver desesperada, provavelmente você não vai estar conseguindo pensar muito bem. Se você já tiver uma lista de outras coisas que você pode fazer, vai te ajudar. Sugiro colar essa lista ou na porta da geladeira ou na porta dos armários, para que você consiga ver que existem outras possibilidades para você fazer ao invés de comer.
A Jana, eu já tive episódios no passado, abria a geladeira e comia tudo, até carne crua. Sinto muito, Jana. Passava muito mal depois. Hoje não tenho mais. Graças a Deus. Na época fiz tratamento com psiquiatra também. Que bom que você conseguiu melhorar, Jana. Que bom. Fico muito feliz. Alguém tem alguma dúvida, gente? Querem compartilhar alguma coisa? Não? Amei a aula. Obrigada, Tati. Fico muito feliz que você gostou, tá bom? Muito obrigada, viu, meninas, pela presença. Ah, e aí, né? Era para ser só 3 encontros, mas como a gente deu uma adiantada aí nas aulas, a gente ainda tem a semana que vem livre. E aí eu não queria deixar a terça-feira que vem sem nada de noite, né? A gente já está aqui 3 semanas, né, se encontrando. Então, na semana que vem, eu pensei da gente fazer um encontro bônus. Eu vou mandar lá no grupo uma enquete para vocês votarem no tema da nossa próxima aula. Então, eu vou colocar algumas sugestões, e aí a sugestão que tiver mais votos é a aula que a gente vai fazer na terça-feira que vem, tá bom? Fico muito feliz por ter vocês aqui comigo. Muito obrigada pela presença, pela paciência, pela participação e estamos juntos. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, Tati.